Temos perguntas aqui bem bacanas e tem outras bem engraçadas. Vamos lá, né? Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz uma enquete, né, em que eu coloquei lá, pergunte o que quiser, e esse vídeo aqui vai ser respondendo essas perguntas, tá? Quis fazer uma coisa um pouco mais descontraída, né, aparecendo aqui o meu rosto, diferente um pouquinho dos vídeos, né, digamos assim, mais técnicos, principalmente se tratando de reviews de materiais, né, que é o que eu mais faço com frequência aqui, tá? Então, se você não me acompanha no Instagram, segue lá, Eu Que Desenhei BR, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, tá bom? E se vocês gostarem desse vídeo, deixem nos comentários que eu posso fazer outros aí na sequência. E como eu coloquei na enquete lá, né, pergunte o que quiser, então vão aparecer algumas perguntas aí que não tem muito a ver com arte, mas tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos lá. A Eleile Carmo perguntou: qual o melhor material de aquarela para começar? Bom, depende, né? Depende primeiramente do quanto você está disposto a investir, né? Se você está começando agora na aquarela, se você quer experimentar o material, ver como é que ele é e tudo, né? Eu sugiro que você comece com material barato. Então você pode começar aí com uma Pentel, uma Koh-i-Noor, uma Sakura. Desses três aí eu aconselho você escolher a Sakura porque é que dá para você trabalhar um pouco melhor, tá? Se você tiver um pouquinho mais de condições, você pode começar aí com uma Cotman, com uma Van Gogh, com uma Lucas Studio, quem sabe até com uma White Nights, que é uma tinta assim já mais profissional, né? E muito boa também. Mas se você já quer chegar chutando balde, aí tem, né, ou como diz, o céu é o limite, né? Você pode começar aí com uma Daniel Smith e ser muito feliz. Mas falando sério, comece com material barato. Você não sabe se você vai gostar ou não do material, você não sabe se você vai se adaptar. A aquarela é uma técnica que exige bastante paciência, né? Então, pode ser que você acabe não se adaptando. Então, comece com material mais em conta. Aí a Bianca que perguntou: com quantos anos começou a levar o desenho a sério? Eu acho que eu sempre levei o desenho a sério, porque não foi uma coisa assim que eu adquiri gosto com o tempo, né? Eu não me lembro quando que eu comecei a gostar de arte, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, né? E nunca me vi fazendo outra coisa. Apesar de já ter feito, né, com o passar do tempo, mas fazer o que, né? A gente tem que sobreviver. Mas eu acho que eu comecei a levar, assim, realmente a sério, não só desenho, né? A arte como um todo, quando eu decidi fazer uma faculdade de artes visuais, né? Você sabe que aqui no Brasil é um negócio que não vai te dar muito lucro, né? É possível que dê, claro, né? Como tudo nessa vida, mas não é fácil. Então, quando eu decidi enveredar por esse caminho aí, né? Me graduar nessa área, foi que eu comecei a levar realmente aí a arte mais a sério. Eu entrei na faculdade com 22 anos. Então, a partir dessa época aí. Tô com 40 agora. Então, faz 18. Outra pergunta: já pensou em desistir alguma vez? Eu já pensei em desistir várias vezes, né? Teve uma época assim que eu fiquei sem entrar num museu assim só de raiva por acho que uns 2, 3 anos. Porque é complicado, meu. Como se fosse uma relação amorosa, assim, de amor e ódio, sabe? Quando você só se lasca, né? Mas insiste em continuar na relação. Tem muita gente que é assim, né? Fazer o quê? E é mais ou menos isso. Hoje em dia, eu acho que a gente se acertou, mas custou, viu? Custou e custou bastante. Tempo e dinheiro, inclusive. Jennifer Eufrásio: tem algum livro que você indica para quem está aprendendo ou querendo melhorar desenho e pintura? Olha, se você diz assim, livro técnico de ensino, é que para mim é meio difícil te indicar alguma coisa nessa área assim mais técnica, porque eu sou autodidata, né? Então, o que eu digo para você é o seguinte: se você quiser só aprimorar a tua técnica, beleza, né? Tem YouTube, tem meus cursos, tem vários livros que te ensinam isso. Agora, se você quer direcionar a tua linguagem, se você quer se aprofundar um pouco mais, aí eu te indico livros assim que tratam de história da arte, tá?
Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado 501 Grandes Artistas, que é muito bacana. Tem outro chamado Arte do Século XX, que é bem legal também. Então, assim, livros que tratam, né, da biografia de vários artistas, né, e que colocam algumas ilustrações deles, para que você tenha uma ideia do que veio antes de você. Porque tem muita gente que faz desenhos assim e acham que, nossa, eu sou revolucionário, e não é. Hoje em dia está muito na moda o realismo, mas o realismo vem desde o Renascimento, né, se você for ver bem. E artistas assim como Chuck Close vem tratando o realismo aí desde a década de 60 já, com bastante afinco, né? Mas independente, assim, se você gosta de desenho, se você gosta de arte, invista um pouquinho em livros que falam sobre a história da arte para você ficar por dentro de certas questões aí que vão agregar bastante, inclusive, no teu direcionamento, né? Yuri Campos Artwork. Você é gay? Yuri, eu não sou gay. Marina Giacomelli Mota. A importância de saber desenhar para aquarela depende do que você quer fazer, né? Para fazer trabalhos realistas é muito importante. Aliás, o desenho ele é o pano de fundo para qualquer coisa, né? Seja para escultura, pintura, desenho, seja lá o que for. Eu entendo o desenho como um limitador de espaços, né? Então, você tem que ter pelo menos uma base assim de desenho para você aprender qualquer tipo de técnica, né? Porque o desenho ele faz parte de tudo. Inclusive para obras abstratas também, tá? Você tem que ter uma noção de desenho, porque não pensem que é fácil fazer trabalho abstrato, porque não é. Eu acho inclusive mais difícil do que fazer obra figurativa. Então sim, Marina, eu acho que é importante você ter pelo menos uma noção básica de desenho, assim, se você quiser partir para pintura em si, né? Aí a Marina perguntou aqui também, qual o melhor custo-benefícios de pincel? Olha, tem várias marcas, pincéis assim de cerdas sintéticas você encontra assim por um preço bem bacana. Agora, se você quer já pincéis de cerdas naturais, independente da marca, você vai gastar muito mais, né? Então, pincéis assim como pincéis da Condor, da Ceramic, até da Da Vinci tem uns pincéis assim que são bons e são em conta, tá? Eu fiz um review sobre isso. Se vocês não assistiram, vou deixar no card aqui para vocês verem. E não são necessários muitos não para começar, tá? Uma base de 5, 6 pincéis aí já tá ótimo para você iniciar, não precisa de muita coisa. Wellington Doria. Quais foram os principais desafios como professor na escola pública? A facul te preparou 100% para isso? Eu já respondi o Wellington, né, inbox mesmo lá pelo Instagram, que essa pergunta dele aí daria um vídeo só para isso. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, né, falando sobre minha experiência como professor aí da escola pública, deixe nos comentários aí. Se esse vídeo tiver bastante like, também eu vou fazer igual o blogueirinho agora, não quero nem saber. Se esse vídeo tiver bastante like, daí eu faço um vídeo só falando dessa experiência, assim, que foi bem complicado. Então, Wellington, lógico que eu acho que nenhuma faculdade vai te preparar 100% assim para o mercado de trabalho, seja na área que for, né? Vai mais aí do teu empenho do que é tratado em sala de aula. E aquela coisa, pelo menos, né, na faculdade que eu fiz, eu creio que pouquíssimos ou talvez até nenhum professor lá teve experiência assim em escola pública. E você vendo assim a beleza do magistério na teoria e vendo a beleza do magistério na prática, né, são coisas completamente opostas. Eu digo que a minha maior dificuldade assim não foi nem lidar com os alunos, né? Que na verdade eu acho que essa é a melhor parte. O que dificulta bastante é lidar com o sistema. Mas é óbvio, né, que lidar com criança, adolescente, principalmente assim em regiões mais da periferia, que foi onde eu atuei, é bem complicado. Então, tinha muitos alunos com histórico familiar assim bem terríveis, né? Pais envolvidos com envolvendo inclusive as crianças, crianças com histórico de abuso, de violência doméstica.
Então, você entrar numa sala de aula, assim, você tem que estar muito preparado para o que você vai encontrar. E você tem que ter, assim, também muita empatia para se colocar no lugar do outro, né? E entender a situação dele. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quiser, não. Mas você, pelo menos, ter um respaldo, né? E saber como vai lidar. Porque você tem uma sala, assim, com 40 alunos lá e ninguém é igual a ninguém. Então você tem que saber tratar cada um de uma forma. Isso é bem complicado. E como eu estava falando, né, sobre o sistema, você tem que lidar com muitas coisas assim que vão te deixar muito para baixo, né? Questão salarial, questão de aprovações automáticas, que tinha muito isso. Eu já cansei de ter que aprovar alunos assim que estava reprovado em todas as matérias, inclusive na minha, porque existia uma meta a ser batida. Caso contrário, existe auditoria na escola. Então são coisas assim que você tem que, como diz, né, engolir com farinha e não absorver. O que é bem complicado, né? Como é que você vai se manter neutro assim numa situação que te atinge, né, diretamente? Então foi bem complicado mesmo. Rafa Ramos 95. Aquarelas da Pelican são boas? Então, Rafa, eu nunca experimentei as aquarelas da Pelican. Inclusive, quando eu vi a tua pergunta lá no Instagram, eu corri numa loja de materiais artísticos que tem aqui em Curitiba e não encontrei, tá? Mas quando eu achar, pode ter certeza que eu vou postar um vídeo aí fazendo review sobre elas e dando a minha opinião. Ingrid, você é filho de Xangô, é? Não pude deixar de notar a tatu. Acho que ela viu essa tatuagem aqui que está escrito Justiça Maior de meu pai Xangô. É de um ponto de Xangô, né? Sim, Ingrid, eu sou filho de Xangô. By Micaele. Quanto tempo na pintura? Não lembro. Ai. Eu lembro as primeiras pinturas que eu fiz com guache, assim, mas eu era tão criança que eu não vou saber te dizer que idade que eu tinha. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Mais ou menos por aí. Tô com 40, então 35, 36 anos mais ou menos. Aí a Micaele também perguntou, fala das mudanças de estilo, como achou seu estilo de desenho? Isso é uma coisa que... Olha, acho que até eu chegar na faculdade, assim, eu não tinha, vamos dizer, um estilo próprio, né? É claro que cada artista tem uma maneira de fazer as coisas, então uma pessoa mais experiente, assim, que bate o olho no trabalho vai saber, né? Essa pintura é de fulano, essa aqui é de ciclano, né? Por mais que seja um tema, assim, bem comum. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu descobri um artista chamado Francis Bacon. É um artista irlandês que... A primeira vez assim que eu vi um trabalho dele, né? Eu nunca vi ao vivo, infelizmente, mas pelos livros assim me deixou bastante impactado assim. É um tipo de pintura assim bem forte, né? Porque ele viveu na época entre guerras, né? Então ele estava na Europa, ele viu a Europa ser destruída 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra, então ele absorveu bastante essa coisa assim do lado negro do ser humano, né? E colocou na pintura dele. E fora a vida pessoal dele também, que foi bastante complicada. Se vocês puderem, né, conferir aí, tem alguns livros aí que falam da biografia deles, né? Tem um chamado Entrevistas com Francis Bacon, A Brutalidade dos Fatos. Você encontra em livrarias ainda. E tem livros da Taschen, que é uma editora que infelizmente faliu, que também tem... uma coleção assim falando de vários artistas, né? E tem uma dele também, eu vou deixar aí para vocês conferirem aí a capa do livro. Então assim, quando eu descobri o trabalho dele, eu comecei meio que imitar. Eu vou deixar algumas imagens aí, porque eu não tenho mais nenhum trabalho dessa época, com o tempo foi se perdendo. E eu comecei a fazer figuras distorcidas, aquela coisa toda, né? Mas foi passageiro, assim, foi mais durante o período da faculdade mesmo, depois eu parei. Aí depois eu comecei a pintar, né, uns temas mais amenos, algumas paisagens, né, só que inserindo alguns elementos assim que não tem nada a ver, né, algumas formas geométricas que eu fazia com tinta acrílica. Eu vou deixar o link do site onde eu posto os meus trabalhos, né, tem no meu Instagram também, mas no site tá mais divididinho, assim, dá para vocês verem, assim, cada período, né, o que eu fazia. Mas resumindo, eu achei o meu estilo
insistindo, trabalhando, vendo outros artistas, né, e descartando o que não me servia e absorvendo o que servia para mim, que eu achava mais bacana de cada um. Então tem várias influências assim. Eu gosto muito do trabalho do David Hockney também e alguns artistas assim do realismo inglês, do realismo alemão, apesar de eu não fazer trabalhos assim que eu considere muito realistas, né. Outra pergunta da Micaele. Dificuldades, facilidades... Dificuldades? Materiais artísticos que são absurdamente caros. Eu acho que é mais a falta de incentivo mesmo, né? E a não valorização, né, do trabalho artístico. Eu acho que são as maiores dificuldades. Gabriele. Como despertar criatividade? Porque a minha resolveu brincar de esconde-esconde e até agora não apareceu. Eu vou te responder com uma frase do Pablo Picasso, né? Quando perguntaram para ele mais ou menos essa coisa assim, né? Da onde que ele tirava a inspiração dele, né? Aí ele respondeu assim: 10% inspiração, 90% transpiração. Ou seja, você tem que insistir, mesmo que você não tenha ideia nenhuma. Pega um papel em branco, começa a rabiscar. Já fiz muito isso assim e eu te digo que tive resultados muito bons a partir da própria insistência. Monk Art. Atualmente, qual ilustrador ou ilustradores te inspira? É assim, Monk Art. A minha formação ela foi mais voltada para as artes visuais, né, e não para o design, assim, para a ilustração propriamente dita. Mas um artista assim que trabalhou bastante nessa vertente mais ilustrativa foi o Giger, que é um artista suíço. Ele morreu não faz muito tempo e é o criador do Alien. E ele tem trabalhos assim com aerógrafo que são sensacionais, sabe? Misturando essa coisa biomecânica, né? Humano e máquina. É um tipo de trabalho assim que eu gosto bastante. Aí o Monk Art também perguntou: qual aquarela, marca, te desapontou pela qualidade? Eu não preciso nem dizer que é a Koh-i-Noor, né? Eu fiz um vídeo, cliquem aí no card para vocês conferirem. Foi uma aquarela assim que à primeira vista me pareceu bem bacana, né? Quando eu peguei no estojo, curti. Eu já usei outros materiais da Koh-i-Noor, assim, os giz pastéis são muito bons, os lápis de cores também são muito bons, mas a aquarela, meu irmão, que tragédia. Vejam lá o review que vocês vão entender o porquê. E foram essas as perguntas, pessoal. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, nem muito cansativo. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, curtam, comentem, que eu posso voltar a fazer mais. E me sigam lá no Instagram também, porque eu posso colocar uma enquete como essas aí a qualquer momento. Ah, pessoal, não se esqueçam também de se inscrever, tá? Eu vejo assim que 50% praticamente do público, né, que assiste meus vídeos não são inscritos. Então dê essa forcinha para mim, para fazer com que o YouTube divulgue mais o meu conteúdo, né, para fazer com que chegue a outras pessoas também, certo? Então, muito obrigado pelas perguntas de vocês, obrigado também a vocês que assistiram até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.